Bom dia, tudo bem? Estamos aqui de novo, né? Mas eu tenho certeza que agora estamos numa fase que vocês estão gostando, porque estamos no assunto que realmente vocês têm interesse, que é a parte mais prática, ainda em teoria, estranho isso, prática em teoria, mas eu acho que vocês me entendem, sobre a dissertação do Enem. Então, hoje nós falaremos sobre a introdução do texto dissertativo argumentativo, mais voltado para a redação do Enem, mas claro que vai servir para qualquer texto dissertativo que você faça em concurso ou em vestibular. Vamos lá então. Disciplina você já sabe, não precisa falar, redação. Eu sou a professora Margarete, isso daí não é novidade para a gente. A introdução é a informação do assunto sobre o qual a dissertação tratará. O parágrafo introdutório é fundamental. Precisa ser bem claro e chamar a atenção para os tópicos mais importantes do desenvolvimento. Antes de começarmos a estudar a introdução, teremos que nos ater a dois aspectos muito importantes, o tema e o título. Eu li bem mecânica, eu li parecendo um robô, desculpa, mas eu vou voltar para explicar tudo. Então, a introdução, ela é o quê? A porta do seu texto, ela é a vitrine do seu texto, ela vai convidar o leitor a ler o restante do seu texto, a entrar no seu texto. Se a sua introdução não estiver bem organizada, o leitor, ele pode até ler, mas ele já vai ler, já vai fazer um pré-julgamento, já vai ler de má vontade, já vai ler de nariz torcido. Então, a introdução precisa ser bem organizada. Ela é a parte mais importante do texto? Não. Todas as três partes são iguais, igualmente importantes. A introdução tem que ser bem feita, o desenvolvimento bem feito, a conclusão também bem feita. Por quê? Porque eles têm que casar. Eles precisam estar em harmonia. É como um quebra-cabeça. Eles têm que se encaixar harmoniosamente. Então, todas as partes são iguais. O parágrafo introdutório, o parágrafo que abre o texto, ele é fundamental. É mais importante do que o resto do texto? Não, mas é fundamental por quê? Porque é a primeira frase, é a primeira coisa que você vai falar no seu texto. Imagine você começar um texto falando a maior bobagem, o maior absurdo do mundo, ou uma coisa que não tem nada a ver com o tema. Pode ser que até lá no decorrer você explique melhor e justifique você ter falado aquilo, mas aí a pessoa já vai ler com o pensamento, nossa, eu já li texto de aluno que o início eu entendi uma coisa e era justamente, mas no desenvolvimento o aluno conseguiu justificar aquilo que ele falou na introdução. Então, cuidado, como você coloca, como você organiza e o que você diz na sua introdução. A introdução precisa ter um texto bem claro e chamar a atenção, né, para os tópicos mais importantes do desenvolvimento. Nós vamos ver parte por parte, com calma. Vai ser, às vezes, até... Ai, professora, parece que não sai do lugar. Sim, mas eu prefiro ver por partes e a gente aprender cada parte do que ver tudo de vez. Faça uma dissertação de vez. Eu fiz como teste na atividade passada para saber mais ou menos como vocês estavam. Mas, claro, a gente precisa ver por partes para poder entender. Então, antes de começar a estudar a introdução, nós vamos ter que falar sobre título e tema. Mas antes de chegar nessa parte de título e tema, vamos falar ainda um pouco dessa questão da introdução em si. O que é que eu quero falar? É que a introdução, como eu disse, é a vitrine, né? É como se fosse sua casa, a entrada de sua casa. No lugar do tapete seja bem-vindo, você tem um tapete escrito cai fora. Alguém vai querer entrar em sua casa, já vai ter uma impressão ruim. Pode ser uma piada, mas nem todo mundo vai entender como uma piada. Então, a introdução tem que ser convidativa, tem que ser acolhedora, ela tem que prender, chamar,
fazer com que a pessoa tenha interesse em ler o restante do seu texto. O parágrafo, ele é o início, é o parágrafo introdutório. É o início do texto. Por que parágrafo? Lembra que eu falei que se a gente tem dificuldade de dividir o texto em 3 parágrafos, fica mais fácil. Se você tem facilidade, você pode fazer 10 parágrafos se você quiser. Mas se você tem dificuldade, eu prefiro estruturar meu texto em 3 parágrafos, porque eu vou certinha. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Como eu disse, não é uma regra, é uma sugestão que eu estou dando a vocês. Você segue se você quiser. Tem gente que escreve muito bem. Você pode usar 10 parágrafos e escrever muito bem seu texto. Mas eu acho que quem tem dificuldade dividindo em 3 vai fazer um texto bem melhor do que se você tem dificuldade de tentar fazer vários parágrafos, você pode se perder nesse elo entre cada parágrafo. E olha que isso eu aprendi com um professor fantástico que infelizmente não está mais entre nós, mas isso me serviu a vida toda e vários alunos me dizem que isso ajudou muito e que eles passaram a construir textos melhores com essa divisão. Então, esse parágrafo introdutório é o início do texto. Ele vai ter o tema a ser desenvolvido. A seguir, nós vamos falar sobre o tema. Exposto com clareza. Então, logo no início tem que estar claro. Tem que estar claro. Deve estar claro sobre o que é que eu vou falar. Porque se a proposta é falar sobre o Natal e você começa falando sobre o Carnaval, você já fugiu do tema. Até que lá no final você explique por que você falou em Carnaval se o tema era Natal, a pessoa não vai ter paciência de estar esperando chegar lá para ver. Já vai começar a tirar ponto seu daí. Nós vimos na outra aula o que? As competências que têm que ser atingidas, né? Então o tema tem que vir claro. Esse tema vai provar que você entendeu, que você interpretou, que você sabe sobre o que é que você vai falar. Envolve o problema a ser analisado. Lembra que eu falei? O Enem sempre apresenta uma questão social, que é o que você vai analisar e criar, né, uma proposta para solucionar esse problema. Geralmente pode ser feito em um único parágrafo, como eu falei, não é obrigatório. Eu aconselho para dar 30 linhas bonitinha, faz a sua introdução com 7 ou 8 linhas, faz o seu desenvolvimento com 11 ou 15 linhas e faz a sua conclusão com 7 ou 8 linhas. Cada número de linhas vai depender do número que você usou na introdução para ver quantas linhas sobrarão para a conclusão. O desenvolvimento, sem dúvida, ele precisa de mais linhas porque é onde você vai detalhar todo o conteúdo. Então, você não vai conseguir fazer um desenvolvimento com 7 ou 8 linhas. Você vai detalhar o assunto, você vai argumentar e aí você precisa de mais linhas. Mas tentem seguir isso, quem tem dificuldade, que vocês vão perceber como vai ser melhor. Fica mais enxuto, fica mais fácil de você se estruturar do que você pega a introdução e você faz logo, já imaginou 12 linhas de introdução, o que é que sobra para você fazer de desenvolvimento e conclusão? Não sobra quase nada. E aí tem muita coisa importante que você acaba não dizendo porque não tem espaço. E não tem espaço mesmo porque a folha de redação vem com todos os numerozinhos marcados. E aí falaremos sobre a diferença, né, de tema e título. O que é o tema? É o assunto sobre o qual se escreve, ou seja, é a ideia que será defendida ao longo da dissertação. Ao longo do seu texto, você vai defender uma ideia. Ai, que ideia eu vou defender? Eles vão apresentar o assunto. O tema é o assunto apresentado, é o assunto sobre o qual você vai escrever. Deve-se ter o tema como um elemento abstrato, nunca se refira a ele como parte da dissertação. O que é isso? O tema que eles dão é Educação de Jovens e Adultos no século XXI. Não precisa o tempo todo você ficar repetindo no texto. A educação de jovens e adultos no século XXI, a educação de jovens e adultos no século XXI, por que a educação de jovens e adultos no século XXI? Primeiro que não deve dizer eu acho, né? Eu acho, eu penso, a gente já aprendeu isso, né? Pensa-se, acha-se, entende-se, compreende-se, acredita-se, percebe-se. Nunca
eu, nunca primeira pessoa, sempre impessoal, sempre em terceira pessoa. Então, não precisa dizer toda hora o tema, repetir. Você pode falar o tema de outras formas, você pode usar sinônimos, você vai substituir, vai parafrasear o tema, não precisa repetir. E título é o nome que você dá ao seu texto. É uma expressão curta e sem verbo colocada antes da dissertação. Só é colocado o título quando solicitado. No Enem, não se coloca título na redação. Por quê? Porque não é solicitado. Se esse ano eles mudarem e solicitarem título, se eles solicitarem título, você coloca título, sabendo que o título é o quê? É uma expressão curta e geralmente sem verbo. Eu espero que tenha ficado claro, mas vou repetir. Tema é o assunto sobre o qual você escreve. Título é o nome que você dá ao texto que você escreve. Título não é o tema. Escreva sobre jovens e adultos. Aí você bota no seu título, educação de jovens e adultos. Aí você coloca no seu título, a educação de jovens e adultos. Estranho, né? Podia ter uma criatividadezinha, dar uma mudada. Não precisa repetir o tema como título. Tem concurso, tem vestibular que pede título. O Enem não, mesmo porque o Enem tem 30 linhas certinhas. Se você for colocar título, você já está perdendo aí umas 3 linhas, porque entre o título e o primeiro parágrafo, você já vai perder umas 2 ou 3 linhas. Então, você não vai ter 30 linhas de texto. Por isso que não se coloca título. E porque também eles não pedem título. Aí você pergunta, se eu colocar título, eu vou perder? Não, se você colocar título, você não vai perder, mas você vai ter uma nota menor. Você poderia ter uma nota maior se não colocasse título. Apesar de o título ser importante para a dissertação, é também perigoso, pois como o estudante não está acostumado a dissertar, geralmente não estamos acostumados a dissertar. A gente começa a dissertar mais no terceiro ano. A gente passa o restante da nossa vida na escola fazendo outras produções, principalmente narração, né? Fazemos muitas narrações na escola. No ensino médio que a gente passa mais a fazer a dissertação como deve ser feita. E aí, o que pode acontecer? Você pode equivocar-se e dar um título que não responda ao âmago da redação, ou seja, você pode dar um título que não tenha nada a ver com o seu texto. É por isso que quando a gente coloca título em alguma coisa, primeiro a gente escreve o texto, depois coloca o título. Porque se você colocar o título primeiro, às vezes aquilo que você escreve não casa com o título. Então, primeiro, geralmente, quando for, lembrando mais uma vez, concurso, vestibular, porque Enem não pede título. Você, quando fizer alguma coisa, alguma avaliação que pedir que coloque título, primeiro escreva seu texto, depois dê um título. Não é estranho algumas séries, alguns filmes que a gente vai assistir e tem um nome. E aí, quando você começa a assistir, não tem nada a ver o filme com aquele título. Um livro, você pega o livro pelo título, parece legal, às vezes você compra até. Quando você chega em casa, que abre, que começa a ler, não tem nada a ver o título com o conteúdo. Então, cuidado com isso, certo? E aqui reforça mais uma vez, o ideal é colocar o título apenas quando o vestibular exigir. Se não exigir, não coloque. É isso aí, voltei. Eu não sei como é que vai ficar o som com essa ida e volta. Talvez eu tenha que gravar tudo de novo, desde eu tô... Só Jesus é que sabe de tanto voltar. Mas vamos tentar, depois eu vejo se ficou bom ou não. Se não, eu gravo tudo de novo. Elaborando uma série de interrogações. Eu gosto muito disso. Agora lembrem que toda pergunta tem resposta. Você não pode fazer interrogação na conclusão. A conclusão você tem que responder. Você não vai perguntar na conclusão. Agora você pode perguntar na introdução.
A introdução você pode questionar, no desenvolvimento você vai responder aos questionamentos que você fez na introdução. Então, pode-se iniciar a redação com uma série de perguntas, porém cuidado! Devem ser perguntas que levem a questionamentos e reflexões, e não perguntas vazias que não levam a nada ou apenas a respostas genéricas. As perguntas devem ser respondidas no desenvolvimento, com argumentações coerentes e importantes em cada uma em um parágrafo. Então, eu posso começar o meu texto perguntando, voltando ainda àquele exemplo, educação no Brasil. Por que a educação no Brasil se encontra dessa forma? O que poderia ser feito para reverter essa situação? Será que ainda conseguiremos ver nossos estudantes em um ambiente mais adequado de aprendizagem? Beleza, você começou com essas perguntas. No desenvolvimento, você vai responder essas questões e dizer o porquê e justificar a sua resposta a elas. Você não pode lançar a pergunta para o leitor e deixar lá para o leitor responder. Você que tem que responder. As perguntas são só uma forma de chamar a atenção do leitor para o seu texto. Eu gosto muito disso, de fazer assim, com interrogações também. Porque eu acho que dá um norte a você, você já fica sabendo exatamente o que vai colocar no desenvolvimento, que vai ser o quê? As respostas para as perguntas, justificando cada uma delas. E por isso eu digo, não coloque um monte de perguntas, no máximo 3 perguntas. 2 ou 3 perguntas são suficientes, senão você vai ter muito que responder e argumentar sobre elas. Elaborando uma enumeração de informações. Isso também é uma coisa que eu acho que tem que ter bem cautela. Quando se tem certeza que as informações são verídicas, pode-se usá-las na introdução e depois discuti-las uma a uma no desenvolvimento. Tem certeza absoluta daquilo que você está falando ali? Não tem forma nenhuma de você ter se enganado? Vamos lá. Vai citar, vai enumerar, mas eu vou estar dizendo, vai botar 10 informações na conclusão que você não vai ter, na introdução, que você não vai ter espaço para desenvolver quando você chegar na parte do desenvolvimento. Sempre de 2 a 3 tá ótimo, porque dá para você fazer um desenvolvimento tranquilo. E certeza do que você está falando para poder ter argumentos que sustentem sua ideia. Isso serve para todas essas dicas, na verdade. Caracterizando espaços ou aspectos. Pode-se iniciar a introdução com uma descrição de lugares ou de épocas, ou ainda com uma narração de fatos. É quase parecido com a primeira dica, né? Essa questão histórica, remota a isso, a questão histórica. Deve ser uma curta descrição ou narração, somente para iniciar a redação de maneira interessante. Volta àquela parte lá do início, que fala de aspectos geográficos, sociais, históricos, é a mesma coisa. Tem conhecimento, é bom em história, é bom em geografia, é bom em sociologia, siga firme. Não é, pule e passa para outra. Faça outra coisa, não faça desse jeito. Resumo do que será apresentado no desenvolvimento. Eu gosto também muito desse aqui. Porque o quê? Você vai dar uma ideia ao leitor do que ele vai encontrar no seu texto. É como a vitrine de uma loja. A pessoa chega na vitrine, ela tem noção do que ela vai encontrar na loja. Na vitrine colocam o quê? As melhores peças, não são as piores. Sapato, bolsa, cinto, coisas que estão na moda, brinco, lançamento, tudo isso está na vitrine. Aí você já vai ter uma ideia qual o estilo daquela loja. Você colocando na sua introdução um resumo do seu texto é perfeito. Aí volta aquele que eu estava conversando com os alunos na aula passada. Se você não sabe o que é resumo, você não pode fazer nenhum outro tipo de texto. O resumo ele vai estar presente em vários tipos de texto. O texto, ele é predominante, esse que nós estamos falando, dissertativo e argumentativo, mas nada impede que dentro dele tenha uma parte de resumo, uma parte de descrição, uma parte de narração. Nada impede que esse texto se misture, mas a predominância dele vai ser dissertação. Uma das maneiras mais fáceis de elaborar a introdução é apresentar o resumo do que se vai discutir no desenvolvimento.
é o que eu mais gosto, é isso aí. Nesse caso, é necessário planejar cuidadosamente a redação toda antes de começá-la. A necessidade de rascunho, sempre, não faça sem rascunho. Você vai borrar, vai errar, vai se atrapalhar. Sempre faça o rascunho. E aquela dica que eu dei, comece pela redação, porque aí você vai ter tempo de sobra para rascunhar. Vai ter 1 hora para fazer rascunho e meia hora para passar limpo, dá tempo tranquilo. Pois na introdução serão apresentados os tópicos a serem discutidos no desenvolvimento. Deve-se tomar cuidado para não se apresentarem muitos tópicos. É a mesma coisa de questionamento, não vai questionar muito. Senão a dissertação será somente expositiva e não argumentativa. Se você sair listando um monte de tópico, você não vai ter espaço para argumentar. Aí eu volto a dizer, de 2 a 3 já está um limite para mim ótimo. Se for só 2, bem feito, perfeito. Cada tópico apresentado na introdução deve ser discutido no desenvolvimento em um parágrafo inteiro. Então, se o primeiro tópico foi X, eu vou me dedicar, se eu dividir o desenvolvimento em mais, usar um parágrafo para cada tópico, então cada parte do desenvolvimento vai ser um tópico. Se eu uso um parágrafo só no desenvolvimento, eu vou ver como encaixar em períodos. No primeiro período, eu vou argumentar sobre o primeiro tópico, no segundo período, eu vou argumentar sobre, na outra parte da dissertação, no mesmo parágrafo, mas em outra parte, eu vou argumentar sobre o tópico seguinte. Não se deve misturá-los em um parágrafo só, nem utilizar 2 ou mais parágrafos para discutir o mesmo assunto. O ideal é que sejam apresentados somente 2 ou 3 temas para discussão. Para mim, o ideal ainda seria se você apresentar um tema só, melhor ainda, porque você faz o seu desenvolvimento em um parágrafo só e acabou e seu texto fica encaixadinho. Mas você pode colocar em um parágrafo só, sim, 2 temas, agora você sabendo fazer a ligação dentro desse parágrafo. É a questão da pontuação para que não fique muito extenso falando sobre um nem sobre outro. Desculpa. Paráfrase. A maneira mais fácil de elaborar a introdução, eu acho perigosa a paráfrase. Eu não gosto muito não que ela é perigosa. É valendo-se da paráfrase. O que é paráfrase? Parafrasear é você, com suas palavras, dizer aquilo que foi dito por outra pessoa, mas usando as suas próprias palavras. Mas você saber explicar quem disse, em que situação disse, em que contexto disse, e usar as suas palavras para repetir aquilo que foi dito. Não é copiar, não é copiar. Deve-se tomar cuidado, é por isso que eu tenho medo. É muito, se você não tiver prática de fazer paráfrase, não faça não. Para não substituir palavras do tema por sinônimo. Tem casa, eu boto residência. Enfim, cuidado. Cuidado, porque só substituir por sinônimo você não está usando suas próprias palavras. Você está repetindo o que o outro disse, substituindo a palavra por sinônimo. E não é isso. Parafrasear é dizer com suas palavras. Isso demonstrará falta de criatividade. Criatividade é uma das competências que são cobradas. O melhor é reestruturar totalmente o tema, realmente utilizando suas palavras. Isso demora, você perde tempo. Se você não tem prática, é complicado. Eu não recomendo muito paráfrase, não. Quem sabe, quem tem habilidade, vá fundo, se jogue. Se você não tem, não vá tentar fazer. Eu vou fazer um estrogonofe hoje. Se você não sabe, hoje vem pessoas almoçar em sua casa pela primeira vez. Você vai fazer uma comida que você nunca fez ou você vai fazer uma comida que você já fez e tem certeza que sabe fazer bem? Eu cozinho muito. Eu faço omelete, eu faço feijão, macarrão, arroz. Eu nunca fiz estrogonofe, mas vem visita. Hoje que eu vou tentar fazer antes para ver se eu sei, se eu consigo, se eu acerto. No dia que a visita vier, eu vou estar preparada ou não. Se eu ver que não estou preparada, eu vou fazer a comida que eu estou acostumada a fazer. Eu não vou inventar em cima da hora uma coisa que eu não sei. Então, a mesma coisa com a paráfrase.
Aqui só traz uma definição de paráfrase, mas eu acho que já ficou claro o que eu expliquei. Observe o que traz o Michaelis em dicionário, moderno dicionário da língua portuguesa, que não é tão moderno mais, quanto a definição da palavra paráfrase. Explicação ou tradução, paráfrase, então, explicação ou tradução mais desenvolvida de um texto por meio de palavras diferentes das nele empregadas, mas não sinônimos, palavras que tenham o mesmo sentido, o mesmo significado, que queiram dizer a mesma coisa, mas não é sinônimo, substitui cada palavra do texto, mas o sentido ser igual e você falar de outra forma. Portanto, sua frase deve ser mais desenvolvida que a frase apresentada como tema, e as palavras devem ser diferentes, não sinônimas. Isso merece uma atenção bem especial. Sugestões, isso daí eu acho importante, de frases para iniciar a introdução. Uma dissertação. A introdução de dissertação. Que hoje tá. É meu óculos que já não serve e minha mente que já não funciona mais, misericórdia. Desde 2 horas que eu tô acordada trabalhando, eu tô já não sei nem o que é que eu tô falando mais, mas vamos lá. Sugestões. É obrigado eu começar meu texto com essa frase? Não, eu tenho alunos que fazem textos fantásticos e que não usam nenhuma dessas frases. São só sugestões. Para quem tem dificuldade e não sabe nem como é que eu vou começar a dizer. São sugestões para você, que você pode usar para começar, se você tem dificuldade de começar. Se você sabe começar de outra forma e faz direito, não precisa usar nenhuma delas. Então, é de conhecimento geral que cogita-se com muita frequência de ou que. Muito se tem discutido recentemente acerca de. Muito se debate hoje em dia sobre alguma coisa. O ou a é de fundamental importância em. É de fundamental importância o ou a. É indiscutível que, é inegável que. Muito se discute a importância de. Comenta-se com frequência a respeito de. Não raro, toma-se conhecimento por meio de. Apesar de muitos acreditarem que, aí quando você for refutar, quando você for contra o tema, ao contrário do que muitos acreditam, também quando você for contra o tema, pode-se afirmar que, em razão de, devido a, pelo fato de. Ao fazer uma análise da sociedade, busca-se descobrir as causas de. Talvez seja difícil dizer o motivo pelo qual. Ao analisar o, a, os, as, é possível conhecer o, a, os, as, pois. Então, todas essas formas, elas podem ser usadas para ajudar você a começar uma introdução. Volto a dizer, é obrigado? Não. É dica que vai facilitar. Vocês observaram que em nenhuma delas tem escrito eu acho, eu penso, na minha opinião, eu sei, porque não se usa isso. O texto de dissertação é impessoal. Ele é sempre na terceira pessoa. Ele nunca é na primeira pessoa. Você não fala nem eu, nem nós. É sempre, você observa que a maioria tem o si, né? Cogita-se, pensa-se, reconhece-se, entende-se, percebe-se. É sempre assim. E aí, digam viva, dê um grito, pule, diga, ai, acabou. Acabou. Por hoje. E eu deixo hoje essa mensagem para vocês. Aquele que tentou e não conseguiu é superior àquele que não tentou. Então, se você não tenta, você não erra. Se você não erra, você não aprende. Tente. Eu não sei, professor, eu escrevo mal, eu não sei fazer redação. Tente. Você sabe ler e escrever? Sabe, porque você está no 3º ano. Você sabe ler e escrever. Você está no ensino médio. Tente.
tente, lembra? Sempre eu vou lembrar, aprendendo a aprender. Vai errar uma, vai errar duas, vai errar três, mas vai chegar um dia que você vai acertar. Quem é que nunca vai errar? Aquele que nunca tentou. E ele, consequentemente, nunca vai conseguir. Certo? Muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada pela atenção. Assistam com calma, anotem as dúvidas, anotem as coisas que vocês acharem importantes que devem ficar anotadas. Eu acho que essas dicas servem não só para agora, dica de redação acho que serve o tempo todo. E perguntem, né? Anotar a dúvida e ficar calada e na véspera de entregar trabalho ou no dia que eu dou retorno do trabalho, professor, o que é que está errado no meu trabalho? Pergunte antes, não é depois que você me entrega o trabalho que você faz pergunta, não. Continuem se cuidando, fiquem com Deus, até a próxima aula, se Deus quiser. Devo, na próxima aula, entrar ao vivo. Até. Um bom dia para vocês.